Dibre a todos! Estamos vivendo mais um dia de glória aqui no nosso amado videocast Dibras e Sensodini. E aqui, né, nesse estúdio belíssimo, que a gente tá muito honrada de viver esse momento. Belíssima. Nossa, como é bom estar aqui com vocês, minhas amigas, nesse estúdio. Vocês estão bem porque temos uma convidada... outro patamar. Top de linha. A gente tá subindo esse sarrafo muito, né? E aí, como é que vocês estão se sentindo? Bom Dibre, minha amiga. Bom Dibre. Sempre um prazer estar com vocês aqui, estar com o Sensodini, que tá junto com a gente na luta pela equidade de gênero. Um match perfeito, né? Tão importante, né? Que bom. Está maravilhoso. E você, Renata Mendonça, como está? Eu estou muito bem, minha amiga. Muito melhor agora que estou acompanhada de vocês. E vou falar aqui um pouquinho da nossa convidada, que olha... Ai. Não consigo nem olhar de frente pra ela, que ela é tão perfeita, ela tão maravilhosa, tão incrível, um currículo. 20 anos, jogou por mais de 20 anos, hoje está seguindo uma carreira de treinadora, fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da seleção feminina e simplesmente ela é uma FIFA Legend. Ai, gente. E o quê? E eu acabei de nomeá-la, né, como uma Dibra Legend. Perfeito. Também, né? Primeira nomeada aqui, já vamos colocar na lista das Dibras Legend. Parabéns, Rosana. Bem-vinda, Rô, obrigada. Bem-vinda, Rosana, ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Já que eu sou uma lenda. Agora que vocês me nomearam Sim. Dibra Legends, Isso. então bom Dibre pra todos. Que honra, meu Deus. Já entrou no caminho. Angeliquinha vai ler um pouquinho do currículo, porque a gente tem que ler. Eu tenho que ler, né? Porque Claro. eu sou atriz básica. Isso. Não sou avançada. Exatamente. Vamos lá. Rosana, atleta profissional de futebol feminino por 23 anos, sendo 18 deles vestindo a camisa da seleção brasileira. Medalhista olímpica com 4 participações em Olimpíadas e 4 em Copas do Mundo. Campeã da Champions League, multicampeã no Brasil e no exterior por diversos clubes e pela seleção, com reconhecimento da FIFA como uma das lendas da modalidade e reconhecimento das vibradoras também agora. Que também adicionado. é muito importante. O Wikipedia pode atualizar, pode atualizar. Dela. Além disso, ela tem diversos cursos de capacitação em futebol, em áreas como gestão do futebol, preparação, scouting, licença de treinadora da CBF Academy e da UEFA. Que é isso? Você vai acabar de ler? Eu sei que você ainda não acabou. Ela ainda vai corrigir a gente, porque é sempre assim. Sempre tem uma coisa a mais. Entendeu? Tá bom. Mas atualmente comanda as garotas do Red Bull Bragantino. E é isso, tem um monte de time aqui, mas eu não vou falar. Todos os times, vocês querem que fale? Ah, dá uma Tá bom, listada. vou falar. Vai, São Paulo, Corinthians, Internacional, SV... Noilemba. Noilemba. Sky Blue FC, Centro Olímpico, Lyon, Avalnes, São José, Paris Saint-Germain, North Carolina, Courage. North Carolina Isso, Courage. aqui Muito a bonito nossa- esse nome. Ela é britânica, Isso. Santos, Ferroviária e Palmeiras. Tá bom pra vocês? Olha, pra mim, tá muito bom há muito tempo. A gente esqueceu alguma coisa? Não. Ai, gente. Depois de tantos anos, a gente conseguiu resumir o currículo dela sem A esquecer gente nada. já escreveu 30 matérias sobre a Rosana e sempre falta. Ela fala, olha, eu fiz também curso de nananana. Em relação a cursos, tem mais alguns. Mas hoje em dia, ó, o currículo tem que ser resumo, senão o pessoal não lê. Então Amiga, é os mais sim, importantes. Porque senão ninguém te contrata também, né? Você é muito acima das coisas. Mas vamos lá, porque a gente tem aqui, né, uma multicampeã, a gente tá chique demais, mas, Rô, é impossível falar da sua carreira sem saber como tudo começou, né? Então, volta lá. Quantos anos atrás? A gente precisa comentar. Precisa! Fui indiscreta, né? Eu sou a mais velha dessa mesa, mas fui indiscreta. Mas quando você era pequenininha, lá nos anos 80, não? Sim. Como foi esse seu despertar da sua paixão pelo futebol? Teve apoio dentro de casa? Foi uma luta? Conta pra gente. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Eu acho que nasci mesmo com o dom do esporte, não pro futebol, mas eu amava brincar na rua, criança hiperativa, a mãe jogava lá mesmo, né? Mas o futebol sempre foi minha paixão. Comecei com 6 anos de idade, eu jogava na rua, escondido do meu pai, que não me apoiava, né? Eu fiz Kung Fu, fiz balé, fiz natação, fiz tudo pra dar uma acalmada, né? Nossa. Minha mãe não me aguentava. Imagina Fica aí, como minha era. filha. Volta umas 7 da noite, tá cansada, você janta, toma banho e dorme. Perfeito. Então essa era a ideia da minha mãe, né? Mas como eu falei, o futebol é apaixonante, é o que eu sempre gostei. E aí eu jogo com os meninos, às vezes meu pai passava na rua e me via e puxava minha orelha, levava até em casa. E aí, como eu era uma das melhores lá da rua,
Quando ele saía, desce que seu pai já saiu. E eu voltava pra Os moleques rua, te chamavam. me chamavam, o jogo Olha aí. parava. Porque meu pai só puxava minha orelha, deixava em casa e saía. Lógico. E aí eles iam lá me buscar. Seu pai já saiu, vem, porque o nosso time precisa de você. Coisa boa. E aí depois eu vou jogar no colégio, né? E um professor de educação física me ajudou demais, o Cláudio. E aí a gente começou a jogar um campeonato chamado Associação, que alguns times que jogavam Federação de Futsal participavam. E aí foi num jogo desse que eu jogo contra o Spy, que inclusive era o time do Clayton, formado pelo Clayton, que me vê e pergunta se eu não quero jogar um campeonato de futsal da Federação Paulista. E aí eu começo a descer pra Itanhaém de vez em quando. Clayton, que é o Clayton atual Lima, isso. treinador das do Sereias Santos. da Vila. Exato. E aí eu começo a treinar e jogar de final de semana. Aí o São Paulo me vê no futsal, né? E pede pra fazer um teste no campo. Eu vou e... O que você joga? Eu falei, não faço ideia. Esse é justamente a nossa segunda. Qual é a sua posição, minha amiga? Você começou no futsal com qual posição? Porque assim, no campo você jogou de meia, de lateral esquerdo, terminou de centroavante. Talvez tenha aí jogado de zagueira, de goleira. Ah, não com sei, certeza. Nesse meio tempo. Joga nas 11. Como é que foi justamente nessa transição? Assim, você jogava de quê no futsal? E aí no campo, quais são as posições aí que você passou? Bom, eu jogava de ala no campo, né? Às vezes fixa também. No campo, eu gostava muito de jogar de meia. E o primeiro teste que eu fiz foi como meia. Passei, aí depois fui para atacante, passei. E aí surgiu a possibilidade de jogar na lateral, porque eu tava no Juvenil de São Paulo. E fui jogar contra o profissional de São Paulo e a lateral esquerda machucou. E eu me escondendo pra treinadora não me escalar na lateral, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Lateral esquerda do São Paulo com muitos problemas há muito tempo, pra você ver. E aí foi, cara, a virada de chave na minha vida, porque não tinha laterais canhotas, né? E quando o seu Zé Duarte me viu, na hora ele falou, eu quero essa menina aqui no profissional. Eu tava 3 meses só no juvenil, eu tinha 14 anos pra 15. Uau. E aí tudo acontece muito rápido, né? Eu tive que ser precoce em tudo. E quantos anos você tinha? Eu tinha 14 pra 15. Nossa. Mas aí seu pai já Liberou. ficou show. Aí meu pai entendeu que não ia ter jeito, não que ele gostasse, mas que não ia ter jeito, né? E começou a me apoiar Não um dá pouco pra ir lá no mais. São Paulo pegar... Só faltava. Mas o meu irmão e minha mãe, minhas irmãs sempre me apoiaram, então assim, era 1 contra 3. Voto vencido, né? Voto vencido, não ia ter jeito. Minha mãe sempre mandou em casa mesmo, Ai, coisa então boa. ficou mais fácil ainda. Então começa aí, né, A as versatilidade. posições, a versatilidade. E aí como eu gostava de jogar de meia, eu só jogava de lateral mesmo na seleção, na verdade era ala, né? A maioria das vezes a gente jogou num 3-5-2, então era uma jogadora de meio campo. E aí, com as características que eu tinha, mais ofensivas, me favorecia. E você Numa fazia linha de gol 4, ainda, né? Fazia gol pra bastante caramba, até. né? E cruzava Você cruzava. Você sabe que a seleção feminina ela precisa também de mais uma opção ali de lateral esquerda, de repente aí, se você quiser, tá perfeita. Não, tá, Eu não faço tá. a menor ideia, né? Sim. Tá. Dava Rosana, pra você olha jogar. pra Rosana hoje? Dava pra ter jogado Dá mais pra uns 2 jogar. aninhos, não dava? Dava porque eu sempre me cuidei a carreira toda, né? Um E a exemplo. A gente falando de posição, eu encerrei minha carreira como centroavante, mas nos times mesmo eu jogava mais de meia, mas já joguei de volante, já joguei de extrema, já joguei de lateral, enfim. Eu sempre fui uma atleta muito competitiva e pra mim não importava a posição que eu tivesse, eu tinha que fazer muito bem o que era proposto. Eu sempre entendi que não era posição, era função e que eu poderia tirar proveito daquela situação. Eu estudava muito o jogo, no entanto me tornei treinadora. Pois né? é. Agora você fica aí no aplicativo, montando o jogo. Não, sabe qual é o problema, né? Bem Que ela se doidinha. tornou treinadora, ela tem um nível de exigência que as jogadoras sejam que nem ela. A gente viu O quê? Não faz essa posição? Não, Vai fazer essa posição. Dá pra fazer Faz uma sim. posição só. Você me conhece? Você sabe o que eu já fiz? Você tem que falar assim. Sabe o que Como eu você tô faz falando? uma? Uma só? E outra, né? Tanto é que, tipo, está ganhando força aí esse estilo de jogo como rosanismo. Não sei se vocês ouvem. Vai na esquina que a gente vai falar. verdade. Nossa, você viu o rosanismo? É verdade. Ontem o rosanismo venceu, né? Esse podcast é gravado, mas ela está vindo de uma vitória. Por quê? O rosanismo é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Antes da gente chegar no rosanismo, vamos falar da geração vitoriosa que você representou, fez parte na seleção brasileira, né? E, enfim, você jogou 4 Copas,
4 Olimpíadas. Coisa pouca. Queria que você falasse um pouquinho dessas conquistas e qual que foi a mais marcante. Acho que tem diferenças ali na Copa, na Olimpíada. Como que você viveu esses momentos? Primeiro que eu acho que eu fui uma privilegiada, né? Porque foi a geração realmente mais vencedora, porque tinha muitos talentos individuais, né? E mais marcante para mim foi 2004, porque chega o René e faz com que esses talentos consigam jogar de forma coletiva. No entanto, resultou numa medalha de prata olímpica, né? Sim. E era todo mundo muito desacreditado, a estrutura ainda era pouca naquela época, e aí o Brasil começa a entrar no cenário mundial de verdade, né? Das seleções, não que iam só competir, mas que iam disputar título. E de fato, a gente ganha essa medalha de prata, e aí a gente consegue dar um segmento a isso, né? No PAN também foi muito expressivo para mim, porque foi no Rio, no Maracanã, 70 mil pessoas. Eu sempre gosto de contar esse episódio, que a parede do Maracanã era acústica e a gente, caramba, não vai vir ninguém, a gente não tá escutando nada. Poxa, aqui no Brasil Isso a gente antes de entrar, né, no campo. Exatamente. E aí quando a gente sobe para aquecer 70 mil pessoas gritando, eu arrepio até hoje. É uma loucura, foi uma loucura. Meus pais, né, a primeira vez foram me ver no estádio jogar pela seleção, porque a gente sempre jogava fora. Então, assim, foi maravilhoso essa sensação. E foi uma goleada contra os Estados Unidos, Exatamente. Sofro pênalti na final, minha mãe quase infarta por conta disso, né? Ai, gente, que momento. Batiam em mim, minha mãe gritava. Ela tava quase invadindo o campo, né? Pra bater na jogadora. Quem tá achando que é minha filha? Ninguém toca na minha E filha. uma outra cena muito legal disso, que quando acaba o jogo, a gente não tava acostumado, né, com tanta gente. Falei, mãe, me pega no portão tal, pra gente ir embora. Tem essa história. E aí, eu vou sair, o segurança fala, você tem certeza que você vai sair? Eu falei, tenho, óbvio, minha mãe tá lá fora me esperando. E aí, quando eu saio, tem uma multidão, eu não consigo nem chegar perto da minha mãe. Vi só um pontinho lá, eu falei, mãe, eu te ligo, a gente combina. E aí, eu saí escondida no carro pra poder encontrar minha mãe, e aquela cena foi maravilhosa, né, por ter tanta gente, mas foi muito, muito surpreendente pra gente. Ai. Mas foi muito, muito bacana. Aí 2007, né, a maior conquista em Copa do Mundo também, um vice-campeonato. Sofrido, porque a gente merecia ganhar, jogamos melhor. Mas nessa semifinal contra os Estados Unidos faz um 4-1. Nossa. Maravilhoso. Nossa, com o também. gol antológico da Marta. Todas jogaram muito bem. 2008 também, a gente bate na trave, Sim, né? também. Mas foi uma geração muito vencedora. Aqui no Brasil a gente costuma falar que o segundo é o primeiro dos últimos, mas pra mim uma medalha de prata em Olimpíada com tudo. Que isso, Claro. quem é que fala um Com negócio nada que desse? vocês tinham, né? Muita gente. Que Muita isso, gente fala gente. isso. As pessoas É. não têm noção do que é chegar numa final olímpica, né? Não tem. E medalhista olímpica, quantos medalhistas Sim. olímpicos a gente tem no país? Exato. No Sim. mundo, na verdade, né? Sim. E a gente, com a medalha de prata, eu ouvi muita coisa ainda, suas pipoqueiras, não ganham nada. Mas a gente sabia do grande feito que era e eu acho que a gente inspirou novas gerações aí a jogar futebol aí em busca dos seus objetivos e conquistar os seus sonhos, né? A gente é diferente, aqui é ganhou em segundo. Não, Vai e nessa perder, época... Ganhou em segundo. Nessa época, o Brasil não tinha um campeonato brasileiro Sim. de futebol feminino. O Brasil não tinha... a seleção não se reunia para fazer amistosa. Vamos lá jogar. treinar assim. junta. Não tinha esse investimento, não tinha nada, né? Então, assim, uma conquista nesse contexto... Foi na... É na base da raça mesmo, na base do talento, porque se você pensar que as meninas não tinham nem campeonato pra jogar, tinha que ir pra fora, né? É um negócio surreal. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que a gente fez um comparativo com a seleção dos Estados Unidos. No ano, a gente tinha jogado, acho que 10 jogos, ou 12 no máximo. A seleção americana tinha jogado 72. Ai, credo, gente, credo. Dá até desespero. Só pra gente pensar uns nomes que fizeram parte dessas conquistas, né? Juliana Cabral, que a gente já recebeu 2004. aqui. Quem mais estava ali com você? Formiga, Formiga, Marta, Cristiane. Cris, Daniela Alves. Aline Nossa, jogava Pellegrino, muito Daniela Alves também. Maicon, Tânia, André Sontag, Sontag. Bagé. A Bagé tava no Mundial Bagé. em 2007. Quem Nossa, mais? tinha Muita. muita Grazi. gente boa. Grazi. Grazi tá aí, hein? Aí, ó. Simone Jatobá. Simone Simone Jatobá. Jatobá, em Elaine 2007. Baiana.
Perfeito. É Tinha uma galera muita boa. gente aí, A gente tinha um time bom, hein? Muito Por talento. isso que chegou onde chegou, né? Não. Gol. E na base do talento, porque Sim. base, zero. Base era a rua, né? Base do talento. É isso, na base do talento. Exato. Vamos continuar aqui, minha gente. Bora. Rosana, como foi quando você parou de jogar, aposentou, te aposentaram, você me falou, hein? Você já sabia que você ia virar técnica, que você, enfim, ia ser treinadora, como que foi isso? Não, na verdade, não me aposentaram, não. Foi uma escolha minha mesmo. Eu vinha me preparando para isso, né? Eu falei em algumas entrevistas anteriores que eu tive a felicidade de jogar no Lyon e eles fizeram a parte de psicologia fez um teste para saber as funções que as jogadoras se dariam melhor no pós-carreira. Suas aptidões. Aptidões. Que legal. Um teste vocacional. Quanto tempo você ficou no Lyon? Eu fiquei 1 ano. Nossa, Só 1 ano. pensei que era mais. Não, eu fiquei só 1 ano. E aí eles fizeram isso pra todo mundo do elenco. Sim, todo mundo do elenco. E aí eu tinha uma propensão para cargos de liderança, né? Gestão, treinamento. Eu sempre gostei mais de treinamento, de estar ali no campo. E aí me deu uma luz, né? Eu falei, vou começar a fazer curso. E na verdade foi maravilhoso enquanto atleta ainda, porque eu tinha a prática. E aí eu começo a entender também a teoria. Isso foi em que ano? 2011. No entanto, meu primeiro curso mesmo de treinadora foi em 2013, já na Noruega, que foi a UEFA, né? A licença C da UEFA. Ela começou, o primeiro dela foi na E aí depois eu começo a fazer um tanto de curso, porque eu queria ser treinadora, não tinha tanta certeza, mas eu falei, vou me munir de informações, isso tem me ajudado enquanto atleta, vou tentar me preparar o máximo possível, e quando eu for treinadora eu tenho que entender um pouquinho de cada área. Então fui fazer gestão, fui fazer scouting, fui fazer a preparação física, para eu poder discutir com a minha comissão, já que eu gosto muito de compartilhar, né? E eu acho que a discussão fica mais rica. Não, eu acho que é muito importante esse lance de você ter começado a se capacitar ainda jogando, né? Porque a gente vê as jogadoras de hoje, né? Das mais antigas, dessas, algumas que a gente citou aí, que fizeram parte dessas conquistas, buscando uma capacitação perto da hora de aposentar. Então, é um caminho mais curto, né? Um tempo mais curto que você tem, né? Então, em 2013, você faz o seu primeiro curso e você se aposenta em 19. 20? 20, é. Então, você já tinha 7 anos Sim. de aprendizado, fora os outros que você fez, né? letramento. Sim, Exato. Então, assim, por isso que ela se recoloca fácil, né? Eu acho que você não pensava em ficar fora do futebol, né? Não, nenhum momento eu pensei. Na verdade, eu pensei, né? A carreira de atleta é bem difícil, né? As Sim, dores, isso. ficar longe da família. Cheguei a pensar por um tempo, mas eu falei, caramba, eu passei por tanta coisa, ruiu o osso, agora que o negócio tá ficando bom, e eu tenho tanta coisa para passar, né? Tanta coisa para dividir, eu preciso começar uma carreira dentro do futebol, né? Fora do campo, porque eu acho que não só eu e todas as meninas da minha geração mereciam ver o negócio andando e ser valorizado por isso, né? Uma grande conquista. Com certeza. E quando você começou a se preparar para ser treinadora, né? Por exemplo, lá em 2011 você fez o primeiro curso lá da UEFA. Depois, enfim, você foi amadurecendo essa ideia. A gente sempre teve poucas treinadoras mulheres, né? No universo do futebol, até mesmo do futebol feminino. Do futebol masculino é quase a gente não vê, né? Principalmente nas principais divisões. E aí você, por exemplo, no futebol brasileiro, a primeira treinadora de uma seleção foi a Emily Lima, que primeiro passou pela seleção de base e depois chegou na seleção principal em 2016. A gente teve a Tatiele Silveira, que foi uma treinadora campeã, a única mulher treinadora campeã da Série A1. Da primeira divisão em 2019. Então, assim, é algo muito recente a gente ver referências femininas no futebol feminino do Brasil. No mundo, a gente já tem alguns nomes há mais tempo, né? Na Alemanha, comandante dos Estados Unidos, a própria Pia, né? Que é a nossa treinadora hoje. Mas ainda é um universo muito dominado pelos homens. Ainda no futebol feminino. Então, como é que você, nessa coisa de vou parar de jogar,
Aí, assim, a carreira de treinadora, você falou assim, pô, isso aqui vai ser show, porque eu já tive muitas facilidades aqui na minha vida de jogador, né, que foi super tranquilo. Pouco B.O. E aí, como treinadora, pô, Vou nadar de braçada. assim, Piora muito é mais, do tipo assim, né, eu já cansei aqui Eu de sei brigar, como é, e aí eu sei vou que é procurar um difícil. negócio mais difícil. Como é que foi essa coisa de você falar assim, não, é isso que eu quero, eu acho que é possível, porque eu acho que o recado que passa, né, quando você tem tantas referências masculinas, é assim, pô, putz, vai ser ainda mais difícil conseguir meu espaço. Eu tenho uma visão diferente, é isso que me move. Poder quebrar barreiras, poder mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser, independente do esporte, do gênero, e isso me move muito. Mas eu em nenhum momento achei que não conseguiria, em nenhum momento eu achei que não poderia agregar de alguma forma, pelo contrário, eu pensei em ser treinadora justamente porque é ali o momento mais sensível que você consegue ensinar alguma coisa para essa atleta, e não só dentro do campo, mas fora do campo, que ela pode levar para a família, que ela pode levar para a vida dela. Então, na verdade, foi uma forma de impulsionar tudo que eu penso em relação a agregar na vida das pessoas, a ser útil e fazer com que as atletas também se sintam parte do processo. E eu vi muito isso na minha vida como atleta, de, você só faz, você só executa. Hoje o jogo é muito pensado e eu queria ter o prazer de contribuir com a formação de todas essas atletas, e eu acho que isso vem acontecendo. Então, assim, eu tô muito feliz, eu brinco que eu não sei se eu duro muito tempo na função, que realmente é pancada, é muito pesada, mas o bem que eu sinto em fazer isso e o bem que eu tenho feito para as atletas que têm passado comigo tem me motivado cada vez mais. Quer dizer, onde havia uma barreira, ela enxergou uma Exato. oportunidade Mas, gente, perfeita. uma limonada. Mas é isso também eu acho que entra um pouco do psicológico. Você é uma mulher, né, que parece isso pra gente, uma pessoa muito mais equilibrada, que pondera. Eu acho que você teve um acompanhamento também psicológico ao longo da sua vida, porque você não passou coisas fáceis, né? Então eu acho que isso tem um valor. Faz sentido também essa sua força mental que você tem? Sim, eu acho que pela história, né? Ser mulher já é difícil, ser uma mulher preta é mais difícil ainda. Ser mulher preta e jogar futebol é mais difícil ainda. Então, eu quebrei barreiras o tempo todo, mas nunca me coloquei numa situação de vítima. Eu sempre quis lutar e buscar o meu espaço. E sabia que eu teria que ser, talvez, melhor do que a maioria, acima da média, estudar mais, para que eu conseguisse alguma coisa. Mas eu acho que foi isso, não me colocar numa posição de vítima, né? Mas me colocar numa posição de protagonista, para que outras mulheres, inclusive, seguissem. Sim. Né? Então, eu tento sempre me antecipar, né? Quando todo mundo não pensava em fazer um treinamento mental, eu já estava fazendo. Porque eu entendi que, como atleta, eu cheguei numa performance física que talvez eu não conseguisse extrair muito mais dali, mas que mentalmente eu conseguiria. Uhum. Então, através da parte mental, eu consigo melhorar na parte física, né? Eu dou esse exemplo para as minhas atletas. Uhum. O físico você treina todo dia. É isso. Mas o mental que vai fazer toda a diferença, porque você está preparado fisicamente, mas se não tiver mentalmente, você vai cansar em 2 minutos. Agora, se você estiver preparada mentalmente e não estiver tão bem fisicamente, você vai se superar. Então, a minha vida se resume nessa palavra, superação o tempo todo. Perfeito. A Rê falou sobre referências, né? Agora tem você, a Tatiele, a Emily. Mas quem te inspirou para quando você começou a ser treinadora? Quem você via? Enfim, as suas referências ali, que não tinham muitas mulheres, mas quem eram essas pessoas? Olha, eu não tenho tantas referências assim, mas eu já fui treinada por várias mulheres, né? A Tereza, no São Paulo, foi a primeira de todas na categoria juvenil de São Paulo. Eu tive a Emily, eu tive a Tati, eu tive a Olga Rutter lá no Neulengbach. Então, assim, eu tive várias mulheres que eu poderia utilizar como referência, assim como os homens, mas eu quis criar a minha própria identidade, a minha própria metodologia. No entanto, quando eu vou para treinadora, eu decido não ser auxiliar. Eu preferi começar num time muito bom, que é o Atlético Paranaense, mas que estava numa Série 2, para eu conseguir implementar tudo que eu tinha de ideia do compilado que eu fiz ao longo da minha carreira como atleta, para criar essa identidade mesmo de, nossa, eu acho que dá para fazer isso sem pegar uma metodologia já definida, construída. O rosanismo, né? Ela é a referência dela. Não, na verdade, claro, eu gosto do Guardiola,
eu gosto do Klopp, que são estilos totalmente diferentes, e eu tento fazer um combo disso, mas assim, da minha própria identidade. Se você vê meus vídeos jogando, por exemplo, o que eu cobro das meninas é exatamente isso, né? É intensidade, é luta, é garra, mas com uma qualidade técnica, com leitura de jogo, você entendendo que o jogo é pensado e não só jogado, o porquê que tem que estar ali, enfim. Então eu estudei muito para isso, além de jogar, para conseguir transmitir essa ideia para jogadoras. E hoje eu vejo isso acontecendo no Red Bull e eu fico super orgulhosa, porque às vezes acaba o treino, elas estão discutindo e é alto nível a discussão. Eu só entro ali para ver o que está acontecendo e eu saio mais orgulhosa ainda, né? Que nem a partida que a gente fez ontem contra a América foi um reflexo disso. Essas meninas estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais questionadoras. Qual que é a média de idade do seu time? Agora deve ter baixado um pouquinho, deve ser 20,5. Gente, é muito... Porque você tem um clube, né, que tem esse DNA formador, né, de investir em jogadores mais jovens e jogadoras também. Então, também é um trabalho meio que de base que você acaba fazendo ali, né? Na verdade, parte do processo da ideologia do Red Bull Bragantino é isso, né? É conseguir pegar o restante da formação do atleta e colocar a identidade do clube. E eu sou muito grata, né, em relação a isso, ao Red Bull Bragantino, porque me deu tempo para trabalhar. Hoje dá para ver que o modelo está consolidado dentro da minha ideia, mas compilada do clube, né? A filosofia, enfim. Então, isso proporciona para os treinadores o respaldo, né, do clube, você poder trabalhar com as ideias que são propostas, enfim. Então, eu estou muito feliz em poder dar continuidade ao trabalho, mesmo com alguns resultados negativos no ano passado, né? No Brasileiro, o Paulista a gente já fez diferente, mas tudo porque o clube sempre acreditou. Falando do ano passado, né, a Rosana, você tinha comandado o Atlético Paranaense no ano retrasado, aí em 2022 assume o Red Bull Bragantino, que tem essa filosofia de ser um clube com jogadoras mais jovens, e é importante a gente mencionar que há uma diferença, né, do contexto de jogadores jovens no futebol masculino e hoje no futebol feminino. Porque no futebol masculino, o jogador jovem com 20 anos, ele tem talvez centenas de jogos no currículo, porque ele joga desde os 13 no campo. Jovem, ele tá, exatamente, né? Ele obviamente que não é num nível profissional, mas ele passa, perdão, caneca. Ele passa por todo esse processo de formação jogando, disputando competições. O futebol feminino, a base está começando agora. Então essas jogadoras de 20 anos, muitas vezes elas não têm 15, 20 jogos no currículo e estão estreando numa Série A1. Então o desafio era enorme. E você passa a Série A1 do Campeonato Brasileiro no ano passado, na zona de rebaixamento, termina o ano rebaixado, e era muito interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui comentar um jogo do Red Bull Bragantino, eu conversei com algumas pessoas, né, e elas falaram assim, cara, eu não consigo entender como que o Bragantino não ganha os jogos, porque joga. E aí conversei com a Rosana antes do jogo, quando eu tava me preparando, né, pra partida, e era impressionante como o Bragantino não ganhava os jogos, porque jogava melhor, fazia tudo, sim, fazia o mais difícil, e aí na hora da finalização errava, na hora da definição da jogada errava. Então eu queria que você falasse sobre esse desafio, porque além de tudo eu acho que psicologicamente, né, para você manter essas meninas acreditando, sendo que elas estão lá, elas estão se dedicando martelando, e elas não estão conseguindo ganhar os jogos, enfim. Como é que foi essa experiência do ano passado que acabou culminando no rebaixamento e hoje vocês estão na segunda divisão? Eu acho que você foi muito feliz no que você falou, que a diferença entre o masculino e o feminino nessa parte de formação, né? Pouquíssimas meninas ali tinham lastro, não só de jogo, mas de treino também. Né? E eu chego num momento que o modelo de jogo ele era diferente e você precisa de um tempo para consolidar isso, né? Para fazer as meninas acreditarem que aquilo ali funciona. E a gente passa bom tempo do Brasileiro jogando muito bem, criando mais chance com o adversário, roubando mais bolas do que o adversário no campo deles. Então assim, os dados estatísticos eles eram muito bons e foi nisso que eu me baseei para elas. Obviamente que a gente procura sempre a parte qualitativa, mas como faltava pra gente só o gol, a gente foi um dos times que mais finalizou dentro do gol, que assim, a goleira pegou, bateu na trave,
Aliás, só pra reforçar isso que você tá falando, você via os jogos contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, os melhores elencos, não era 1-0, era 2-1, era sempre um placar apertado, o que mostrava a qualidade do time, porque se fosse um time ruim, ia chegar contra o Corinthians e ia tomar 5-0, entendeu? Mas eu acho que é muito isso, né? Um início de trabalho, juntamente com atletas muito novas, sem lastro. Mas eu passei para elas isso. Olha, a gente está no caminho certo. Não desiste. Porque vocês precisavam disso para se tornarem melhores, para se tornarem mais fortes. Porque a prática leva à perfeição. No futebol nunca vai ter perfeição, mas te leva mais próximo à perfeição. No entanto, no Paulista foi nossa virada de chave, que a gente consegue ganhar dos times grandes e bem. Porque elas entenderam que ali era um momento que elas precisavam passar, que aquilo ali fazia parte do processo, e voltaram com uma outra mentalidade, acreditando cada vez mais nelas, cada vez mais no trabalho, enfim. E eu acho que foi por isso. E eu sempre falo, se as atletas não quiserem, nada acontece. E elas quiseram, o mérito é total delas. Angeliquinha, a gente já tá aqui num papo muito show de bola, mas eu acho que a gente precisa... sereno, né? Um papo sereno, mas eu acho que a gente precisa fazer uma pausa pra tomar o nosso suquinho, bora? Exato, bora dar uma pausa, Então bora. refrescar as ideias, descansar a convidada também. Vou dividir com as nossas convidadas, vou pegar nossos Claro, copos a gente é aqui. educado, a gente vai se refrescar e elas não. Não, vamos lá, entra o suco aqui. Cadê, Karina? Pode trazer o suco. Muito obrigada. Aqui, ó, todas vocês estão E convidadas. deixa eu já colocar aqui, ó, que eu sou educada, eu sirvo primeiro. A convidada. Né? Minha mãe Quando a gente chama alguém pra nossa casa, o que a gente tem que fazer? receber a convidada muito bem. Você tá sendo bem recebida? Super bem recebida. A Renata também, que não é convidada, mas é uma grande estrela. Sou da casa. Ela é da casa já. Mas você merece, minha amiga, porque você mora em outro país. Opa, desculpa. Olha aí. Agora Põe um você, pouquinho, eu isso. por último, Põe um eu sou pouquinho. uma grande anfitriã, meu filho. Minha mãe me educou muito bem. Olha como ela serve bem. E essa jarra, hein? Belíssima. Belíssima. Combina com o nosso estúdio, com o nosso clima aqui, né? Ai, eu tô ansiosa. Preciso dar uma pausa aqui. Vamos lá. Pronto. Deixa eu devolver a jarra aqui pra Karina. Obrigada. Você é um anjo de Deus. Vou dar um golinho aqui, porque, ó... Isso. Vai. Sente prazer. Nossa, uma paz. Uma paz poder tomar um suquinho gelado, né? Sem ter nenhum problema, porque Sensodine nos ajuda aqui na sensibilidade dos dentes. Então, ó, tô tranquila tomando esse suco paz, gelado. eu também, minha amiga. Deixa eu dar um gole aqui. Será que a gente devia ter brindado? Ai, vamos pronto. Você pode Aqui um beber também, por brindinho. favor. Sim, gente, Que sim! isso? Vamos lá! É isso, minha amiga. Eu tô com você, porque Sensodine me deixa em paz. Você falou certo, em paz. Em paz! Eu posso tomar, Paz no coração. desfrutar todos os sabores. Meu dentista me indicou, minha dentista, a doutora Edson, me indicou. Um beijo aí pra ela. Fica aquele beijo. E com Sensodine, só tranquilidade, paz pra desfrutar todos os sabores. Ninguém tem que se restringir de nada, certo? Nada. Tô em paz. É isso. Então, bora. Bora? Será que elas estão Vocês hidratadas? estão em paz, refrescadas? hidratadas? Bom, voltando aqui então pro nosso papo com a nossa convidada, ela falou aí da infinidade de cursos. Você tem ideia? Número, assim? Não. Quantos? Tá. Vou saber, sei lá. Tem uns Mas tá diploma? Você tá coloca um diploma anotado, né? na parede, assim? Tá anotado. Tá anotado Tá, em algum tá lugar. Você coloca um Tem os diploma diplominhas, na assim, parede. diplominha. Isso aí é Enquadrou, orgulho né? de mamãe, né? Tem que enquadrar. Fala um pouquinho pra gente o que se aprende, assim, na prática nesses cursos, né? Teve algum que te marcou? No Brasil tem bons cursos também? Como é que é isso? O que se aprende ali na prática até você ficar no seu aplicativo aí? Você senta na cadeira mesmo, na carteira, anota, tem lousa. Tem que levar caderno? Alguns já dão caderno. Ah, tá bom. Mas assim, É caro também o curso, né? Tem que dar um caderninho. mas eu acho que o melhor de tudo, de qualquer curso, é o network que você faz, né? Claro que você aprende bastante coisa, você aprende como construir o treino e criar a sua metodologia. Eu aprendi sobre cinesiologia, biomecânica, enfim. O curso da UEFA, por exemplo, foi licença C, que foi para base. Você aprende cada idade, né? O que as crianças podem executar, o que você tem que ser a prioridade, né? De 7 a 9 anos, coordenativo e cognitivo. Então, assim, você aprende bastante coisa, mas para mim o mais interessante é sempre entender o que o outro faz, né? Porque a prática, como eu falei antes, é que leva próximo à perfeição. Então, a parte teórica ela é interessante, porque você consegue conectar com a parte prática. Mas essa vivência, essa troca de experiência
ela é muito mais rica do que qualquer parte teórica. Eu tenho uma pergunta dentro disso aí. Aliás, é 2 em 1, que o jornalista adora fazer 2 em 1. Não pode, nas coletivas. Na coletiva é só uma pergunta. Mas o brasileiro sempre dá seu jeito. Falando disso aí, da questão de como você desenvolve o seu trabalho, né? Todo jogador ou jogadora, né, que vira treinador, ele sempre tem alguma coisa que ele não gostava quando ele era jogador. E aí ele fala assim, quando eu for treinador, eu não vou fazer isso. É tipo, quando eu for mãe, não vai ser assim. Não vai ser assim. Isso aqui eu detesto esse tipo de treino, eu nunca vou dar esse tipo de treino. Então assim, primeiro, você teve alguma coisa que ao longo da sua carreira de jogadora, você falou assim, isso aqui é chato, isso aqui não é legal, não concordo. E aí, durante a sua carreira de treinadora, você faz diferente, você faz uma coisa que você sabe que vai agradar mais, enfim, quem jogou. E a outra pergunta é se dentro dessa sua carreira, que ainda é curta como treinadora, se já teve alguma coisa que você tinha convicção, não, quando eu for treinadora eu vou fazer isso aqui. E aí o trabalho te fala assim, na verdade, não vai dar. Precisa fazer de outra forma. Vamos lá, primeira pergunta, sessões de vídeos muito longas. Então, dá sono, né, pessoal? Imagina. Ninguém presta mais atenção. Tem aquele vídeo 1 minuto e meio, é Rios agora. Exato. 1 minuto e meio. O jovem não tem paciência. Então, assim, a gente tenta fazer em 20 minutos, 2 a 3 vezes por semana no máximo, né? Quando tem bastante jogos, assim, a gente utiliza de forma setorial ou intersetorial e individual para não ficar tanta coisa na cabeça das meninas. Eu quero que elas pensem o jogo, né? Então eu faço ajustes individuais, coisa que não tinha na minha época. Na tua época era sentava todo mundo na cadeirinha, esse é o vídeo, pessoal. E praticamente o jogo inteiro e... Tipo o VT do jogo. 90 minutos. A gente vai enfrentar o São Paulo. Vamos ver como o São Paulo joga. 90 minutos. Exatamente. Hoje não. Tem as marcações. 1h30. 2 horas de São Paulo. Tem um MM aí, um negócio que... Hoje a gente já faz com as marcações especificando os padrões do adversário ou os nossos, né? A nossa autoanálise. Mas é tudo muito curtinho. E eu fico pegando no pé da minha analista. A gente tem que diminuir cada vez mais para as meninas irem com a cabeça fresca pro treino. Porque as pessoas acham que não, mas... Você pensar cansa mais do que correr. Sim. Né? E no futebol você tem que pensar e correr. Então, quanto menos elas tiverem... quanto mais tempo elas tiverem jogando, melhor do que só assistindo um vídeo. Uhum. Então, a gente tenta resumir bastante isso para que elas cheguem com a cabeça descansada e consigam executar. E sobre a outra, tinha alguma coisa que você tinha convicção, não vou fazer isso, ou vou fazer dessa maneira, e aí ao longo desses anos, falei, vou ter que mudar, não vai ter jeito. Na verdade, foi antes de começar, que eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Eu falei, não, tenho 1.500 treinos na cabeça que eu já fiz. E aí, o primeiro treino que eu fui lá, eu falei assim, por onde que eu vou começar? Caramba, não é tão fácil assim. Não é só... Tem muito conhecimento também, prejudica. Não, é porque assim, cada equipe, o modelo de jogo e a equipe que você tá, por conta de características, ela pede alguma coisa diferente. Eu não posso chegar do Atlético e trazer tudo pro Red Bull Bragantino, porque a característica é diferente. Sim. Que nem eu vou dar um exemplo, né? Eu fazia uma coisa no Atlético, eu jogava em um outro sistema, por exemplo, no Atlético. E aí eu fui com essa convicção, não, beleza, vou jogar assim. Aí eu cheguei e não tinham as peças pra jogar. Uhum. Falei, não, eu não vou conseguir jogar da mesma forma. Então eu vou mudar essa estrutura, vou ajustar algumas coisas pra fazer acontecer. Porque da maneira que eu fiz lá, não vai funcionar aqui. Uma treinadora que se adapta ao que ela tem, veja só. Tem que saber usar as peças que você tem, né? É isso. E versátil. Segue sendo uma treinadora versátil. Era uma jogadora versátil, agora uma treinadora versátil. Excelente. Boa. Vamos falar do Red Bull agora, né? Ela já falou do Red Bull, como foi esse começo, enfim, um pouco turbulento ano passado. Mas a gente queria que você falasse sobre como você começou lá, quais as ideias, falou um pouco das jogadoras novas, mas como você está desenvolvendo o time e os planos também para os próximos anos. Como eu falei anteriormente, o Red Bull Bragantino é uma empresa muito séria, né? Que tem a sua filosofia, a sua ideologia. Então, eu passei por um processo seletivo para chegar lá, né? Eu estava concorrendo a uma vaga
E na entrevista mesmo, eles me nortearam, né? Ó, a gente gostaria que jogasse dessa forma, nada em relação à estrutura, mas em relação ao trabalho mesmo que norteia, né? De agressividade, de um jogo agudo. E eu combino muito com isso, né? Eu acho que eu fui escolhida justamente por isso. Para mim é o combo perfeito. As ideias que eu tenho em relação ao futebol, a de agressividade, de pôr o pé na bola, de ser consistente, de jogar de uma forma apoiada, porém vertical quando se tem uma vantagem. E aí eu chego num momento que o time é campeão da Série A2, mas com um modelo de jogo da Camila, né, muito diferente do que era a proposta que eu tinha. E aí eu não poderia escolher o elenco, porque a Camila sai num momento que o elenco já estava fechado, então não consigo trazer nenhuma peça. Por isso que eu resolvi mudar a estrutura e me adaptar, né, a isso. E aí foi muito difícil, porque eram modelos assim opostos, né? A Camila jogava mais fechando espaço, eu gosto mais de pôr o pé na bola. Eu ando mais pra frente, ela anda mais pra trás. Então, assim, várias coisas. Foi uma mudança muito drástica de modelo de jogo. E eu sempre afirmo que não existe o certo ou errado. Existe o que funciona naquele momento para aquele grupo, né? E a Camila foi muito bem. Foi campeã. Então, eu chego numa situação desconfortável para mim de mudar um pouco a estrutura de modelo de jogo e fazer as meninas acreditarem que aquilo também era bom, já que elas tinham sido campeãs. Né? E mudar essa chave que esse time também, que tá ganhando se mexe. É bom. Exato. Dá pra fazer ficar bom também, dá pra fazer acontecer. Então eu tenho muita dificuldade nesse começo, porque, como eu falei, era um modelo muito distante do outro, né? E o nosso cérebro, ele quer conforto, ele não quer mudança. Eu ganhei assim, por que eu tenho que mudar? Então a minha briga maior foi isso, de tentar convencer as meninas de que aquilo ali também era bom, que era possível fazer. E aí a gente tem uma pré-temporada, de certa forma, curta, né? Que o Brasileiro já ia começar, eu entendendo como que era o grupo, mas foi uma ótima pré-temporada. E aí, vocês lembram da situação que a gente conversou aqui em relação a jogar muito bem, mas a bola não entrar. E aí foi mais um momento difícil, né? Que, cara, como treinador eu pensava, o erro é meu, o que eu preciso melhorar? E eu me cobro demais, né? E aí chegou um momento que eu falei para as meninas, né? Eu falei, olha, gente, eu vou sempre fazer a meia-culpa aqui. Mas eu preciso que a gente se una e tenha essa responsabilidade de todo mundo. Porque a semana, na minha visão, realmente é dos treinadores. O jogo é das atletas, você não consegue mudar muita coisa. Você vai mudar, fazer um ajuste ou outro. Mas se elas não fizerem a proposta que foi treinada, não vai acontecer. Então, assim, eu tenho me desenvolvido muito nesses anos, né? A gente se desenvolve mais rápido quando toma pancada, né? Que a gente precisa melhorar e fazer algo diferente. Então, assim, eu venho me moldando muito em relação ao que o jogo pede, ao que as meninas pedem. E para mim também é uma coisa muito importante que pouca gente fala nisso. Eu acho a gestão da comissão primordial. Então, eu preciso que todo mundo faça parte, se sinta parte do processo, ter mais olhos ali. Então eu não sou a dona da razão de tudo, eu compartilho muito, cada um na sua função fazendo bem feito, porque você não ganha sozinho, né? E aí quando você vai passar para as atletas, que você tem uma comissão que tá todo mundo engajado em fazer, é muito mais fácil de passar isso e elas acreditarem. Então, para mim, a gestão da comissão é tão ou mais importante quanto a gestão das atletas. Porque é esse grupo de comissão que vai me ajudar a passar todas as ideias para as atletas. E isso fica muito mais fácil. Eu acho que isso vem acontecendo, tanto aconteceu no Atlético como no Red Bull Bragantino. Perfeita. Ela deu a deixa para a pergunta que eu ia fazer e ela acabou respondendo. Então só faz dá um panorama pra gente como que você vê a equipe esse ano. Vocês estão aí na briga para voltar para a elite do Brasileirão. Vai ter o Paulista, já tá rolando o Campeonato Paulista. Então, que análise que você faz do teu elenco esse ano? Acha que dá para voltar? O formato da Série A2 mudou, né? Ele ficou muito mais competitivo com esse grupo A. Então, várias equipes aí com condição de subir, tá um páreo duro, mas a gente acredita muito no trabalho, no que as atletas estão desempenhando durante os treinos, e toda vez que a gente traz a estratégia que elas conseguem
executar em campo, a gente sai com um resultado positivo e com convicção de que a gente está no caminho certo. Então, eu acredito que a gente tem muita chance de conseguir o acesso, desde que a gente tenha os pés no chão, não extrapole quando ganha e não se sinta tão mal quando é derrotado. A gente mantendo o equilíbrio, eu acho que a gente tem uma boa condição. Os 2 campeonatos simultâneos, eles não favorecem, porque você tem pouco tempo para treinar durante a semana, uma estratégia que você vai adotar contra o próximo adversário, mas em contrapartida ele te dá uma rodagem maior no elenco, né? E para essa gestão de grupo é maravilhoso, porque elas continuam competindo porque todo mundo quer jogar, enfim. Então eu acho que tem sido muito bom, eu tenho rodado bastante o elenco, contra o São Paulo a gente rodou bastante também, e dando oportunidade para essas meninas entenderem que elas podem tudo que elas quiserem. O pensamento tem força e a execução do trabalho é o que faz o negócio acontecer. Então a gente está muito engajado em conseguir bons resultados, tanto no Paulista e o acesso para o Brasileiro. Muito bom. Agora, ó, tem uma Copa do Mundo chegando e você agora vai assistir uma Copa do Mundo, né? Pois já jogou 4 e agora você é uma treinadora. Imagino eu que vai acompanhar a evolução tática. Acho que a gente falou muito sobre a evolução tática de 2019. O que você tem de expectativa para essa Copa? Muito sobre esse aspecto, sabe? Como uma treinadora que vai assistir essa Copa. Tem mulheres treinadoras em evidência dentro dessa Copa do Mundo. A Sarina Wiegman hoje talvez seja a treinadora mais em evidência pelo título que conquistou. Já tinha conquistado a Euro com a Holanda, chega na Inglaterra, conquista a Euro com a Inglaterra. Mundial, né? E foi vice-campeã mundial em 2019. A gente tem a Martina na Alemanha, que bateu na trave na Euro, mas é uma treinadora com muita qualidade. A Pia fazendo chegando a sua primeira Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? Disputou a Olimpíada em 2021. Enfim, quais são as suas expectativas para essa Copa, em termos de observar essas treinadoras, a evolução tática, a seleção, enfim? Agora, né? Vai ver daqui ou vai ver de lá? E né? também é uma boa pergunta. Como uma FIFA Legend e uma Dibra Legend. Já chegou a carta lá pra você ir pra Ainda lá? não, mas respondendo a primeira pergunta, eu espero ver lá. Vem logo. Alô, O que eu convites! vou ter que fazer Alô, agora, convites! Será que ela vai vestida de lenda ou de bonezinho? Vai ficar vendo? Que em 2019 ela tava lá, entrou no campo, Sim, né? sim. Não, eu acredito que esse convite venha a surgir em breve, né? Até por fazer parte desse FIFA Legends. Mas assim, ao contrário de muitas pessoas, eu sempre acreditei muito no trabalho que a Pia faz. É uma treinadora vencedora, não podia estar tudo errado. A gente viu nos últimos jogos a melhora da seleção. E Copa do Mundo, tudo pode acontecer. São várias seleções, são atletas muito bem preparados. Eu acho que o Brasil vem numa crescente. E eu sou uma torcedora agora, Você né? empolgou com esse Empolgou. jogo? Você empolgou? Eu não me empolgo com nada porque eu fui atleta, né? Então, às vezes, você acha que tá muito bem, pode ser que caia de repente, ou você pode estar muito mal e comece a subir. Mas, assim, eu acredito muito na nossa seleção, nos talentos que a gente tem. O Brasil continua sendo um time com atletas com mais poder individual de decidir. Então eu acredito muito que a gente tem chance de sim subir no pódio. Uau! E para que vocês estão surpresos? Anota. Não, é que eu e a Angeliquinha, a gente tava descrente. Aí a gente começou a fazer umas contas. Não, porque se passar em segundo, pega a Colômbia, se depois... Elas Aí tá acham na que- quartas, não, a gente chegar na semi, dá pra pegar uma final. Eu falei, nossa. A Lia já falou que vai trabalhar muito louca se vai chegar na final. O quê? Minha amiga. Não, Quantos anos vocês chegaram no pódio? 2007? 2007. Não Sei ganhou nem um fazer essa mata-mata conta. desde 2007. Exato. 16 anos. Não sei fazer essa conta. 16 anos. Mas eu acho que eu falei, eu acredito muito nessa coisa que o brasileiro tem. Quantas vezes a gente chegou sem estrutura, sem estar sim. tão bem, mas essa força de vontade, essa garra, e talvez as meninas pensando o quanto elas podem ajudar o futebol feminino aqui no Brasil, Sim. quanto elas podem inspirar novas meninas a praticarem o esporte. Então eu acho que elas podem e devem levar isso em consideração, que eu acho que elas vão entregar tudo. A própria campanha de 2019, né? Vai pra uma Copa com uma sequência de 9 derrotas. 9 derrotas. 10 jogos. Né? Chega lá, faz um jogo de igual pra igual com a França. Foi meio assim contra a Itália. Foi na
Na base loucura. Jogo da contra a Itália, luta. só Deus. Mas chegou contra a França, fomos pra prorrogação Isso é e... Copa do Mundo. É. O negócio não é só jogar bem. Jogar bem, você joga no clube pra competir e isso o resultado vai ser uma consequência. Campeonatos muito curtos Sim. não é jogar bem, é ganhar. Ganhar, exato. É ganhar. Exato. É isso. Porque não tem outra chance, né? Passou um jogo, perdeu, tá fora. Se puder jogar bem e ganhar, melhor. A gente agradece, né? Mas Porque a gente quer, né? É, A mas gente quer ver uma coisa ali, enfim. Porque quem lembra se o time ganhador jogou bem durante a competição? É, Ninguém. é isso mesmo. Se for invicto, se não perdeu, Ah, exatamente. Não. Gente, estamos chegando no fim aqui desse bate-papo. Vou fazer a última pergunta para Rosana. Onde que você se enxerga daqui 5 anos? E queria que você falasse um pouquinho dos seus planos para além do futebol. Como que é a Rosana do futuro? Deixa eu adicionar um pequeno adendo. Como você se imagina e se você pensa em algum dia ir pro futebol masculino também, treinar um time masculino, que é uma coisa que a gente não vê, infelizmente, mulheres fazendo. Sim. Bom, eu já contei a história triste aqui, né? Do meu noivo que faleceu, é verdade. E a partir dali eu comecei a traçar objetivos, metas a curto prazo. Então, assim, eu não me imagino daqui 5 anos, eu imagino daqui 1 ano, por exemplo. E 2 anos, eu acho que vai ser uma consequência do trabalho. Obviamente que eu tenho sonhos, mas eu não tracei planos para isso. É no meu dia a dia me entregar o tempo todo com a maior intensidade. Eu costumo falar a frase, né? Você tem 20% daquilo, eu entrego 100% dos seus 20%. E é isso que eu busco o tempo todo. Então, assim, eu tenho o sonho de voltar à Europa, de treinar um time por lá. Uau! E a partir disso, quem sabe uma seleção, independente da seleção europeia, brasileira, óbvio que brasileira mexe muito, mas eu acho que seria uma consequência total do trabalho. Em relação ao futebol masculino, eu pensei várias vezes, até para quebrar essa barreira. Que você é uma pessoa que gosta de quebrar barreira, né? Já bota mais uma certa. Eu continuo acreditando que dá, mas nesse momento o futebol feminino ele tá tão interessante que eu não sei se valeria a pena, né? Esse grande esforço talvez para abrir portas para outras mulheres, pela questão de equidade que a gente busca. Mas como eu falei, eu não consigo falar daqui 5 anos. Eu consigo falar daqui 1 ano, um prazo curto, onde eu vou colocar toda a intensidade, toda a motivação que eu tiver enquanto eu respirar. Fechou. Ai, E daqui uns dias você vai estar com a gente num evento no Museu do Futebol, então é Exatamente. curto prazo. Aonde a gente vai, a gente leva a Rosana, porque, né? Exato. Ano que vem provavelmente a gente vai fazer alguma coisa com você também. Vou fazer um churrasco semana que vem lá em casa, vou levar você também. Exatamente. Onde eu puder, eu vou levar. Gente, então estamos chegando ao fim aqui desse podcast maravilhoso. Belíssimo. Muito feliz de você sempre dizer sim pra gente. E é uma honra também ser sua amiga, poder trocar ideias sobre outros assuntos, acompanhar um pouco do que você está construindo também fora dos gramados. Quer falar um pouquinho do que você está construindo aí? Pode falar ou não? Pode. Ela pensou. Não, só dá uma Teaser, um teaserzinho. O que você está planejando aí para outras pessoas também? Você quer fazer o bem para outras pessoas, né? Na verdade, eu sempre tive um sonho de poder ajudar, né? Se alguém me pergunta por que você vive, é para isso, para ser útil, para ajudar as pessoas. E eu tô com um projeto de montar o Instituto Rosana Augusto, né? Ele tá saindo do papel, tá difícil com essa correria toda, não consigo marcar as reuniões para que isso aconteça, mas a ideia é que com esse espaço a gente consiga atingir várias meninas, mulheres, para que elas não só joguem futebol, mas que elas tenham um espaço, que elas tenham segurança, que elas sejam oportunizadas em outras áreas do futebol mesmo. Então a ideia é que consiga tirar do papel para que mais vidas sejam impactadas. Tá. Que bonito. É isso. Aplausos para nossa Dibra Legend. Não é à toa que ela é uma Dibra Legend, né? Não, a gente Não é não à nomeia toa. qualquer uma, inclusive Exato. nossa primeira nomeada. Eu vou dar um presente para nossa Porque a gente é educado. Pra nossa claro, lenda, né? com Já dei certeza. suco, dei água, tudo que eu puder. O microfone pra ela falar. Vamos lá. Hablar, pega.
singelo, mimo Isso, um kit. pra te agradecer. Sua Pra você também tratar seus presença. dentinhos. Isso. É isso, né, É minhas isso, amigas? A gente. gente É isso. entrega mais um episódio desse podcast, desse videocast, na real, né? Eu exato. fico presa no podcast, mas a coisa evoluiu. É um podcast, né? Isso aqui é um podcast com vídeo, Isso, videocast. você também não tá toda errada, mas é isso. E é Ficamos isso. aqui, Dibras e Sensodini. Até semana que vem. Beijos. Beijos. Obrigada, gente. Uhul!